Você já se sentiu invisível, como se a vida simplesmente tivesse seguido seu curso e esquecido de você? Já percebeu o quanto é difícil encontrar o próprio valor depois de tanto tempo dedicando tudo aos outros? Hoje, convido você para mergulhar em uma história de superação e redescoberta, contada com a alma de quem viveu na pele as dores e os desafios de se reinventar depois dos 65 anos. Prepare-se para sentir, refletir e se inspirar com cada passo dessa jornada, que mostra que nunca é tarde para se libertar do passado e transformar a dor em esperança. Fique comigo até o final e descubra o poder do amor próprio e da coragem para um recomeço verdadeiro. Acordei naquela manhã e já sabia, antes mesmo de abrir os olhos, que o silêncio era diferente. O cheiro do café não subiu da cozinha, nenhuma panela tinia, nenhuma voz me chamou pelo nome. Senti o frio do piso sob os pés e arrastei o roupão vermelho, bordado à mão nos meus 20 anos, até a janela. As ruas do bairro dormiam sob a névoa densa de um inverno tardio e uma dúvida se encaixou no peito. O que acontece quando ninguém mais espera nada de você? Passaram-se anos entre panelas e lençóis, entre as paredes úmidas daquela casa simples. Fui esposa, mãe, cuidadora, mas naquela manhã, tudo parecia um eco antigo, apagado pela falta de propósito. A família havia partido, filhos distantes, marido prisioneiro da própria amargura, amigos consumidos pelo tempo e pelo cansaço. Senti uma ponte quebrada entre quem fui um dia e quem havia me tornado. Caminhei até o espelho da sala, entre rendas cansadas e retratos desbotados. O rosto refletido trazia rugas novas, olhos fundos, cabelos brancos soltos sobre os ombros. Um rosto marcado por histórias que doíam mais do que lembranças. Vi, ali, uma mulher invisível para todos à sua volta e, pela primeira vez, me perguntei: será que alguém notaria se eu simplesmente desaparecesse? O silêncio se tornou barulho. Meus dedos tremiam no parapeito da janela e entendi pela primeira vez o vazio verdadeiro. A dor maior não era a solidão. Era perceber que passei uma vida esperando reconhecimento de pessoas que nunca entenderam o quanto doei. Imersa nessa ausência, senti uma revolta silenciosa crescer. Era injusto que tudo terminasse assim, como se eu nunca tivesse existido para além de servir outros. Ali, enquanto as primeiras gotas de chuva desenhavam trilhas no vidro embaçado, nasceu o pensamento que mudaria tudo. Ou eu me resignava ao papel de sombra, ou aprenderia a ser protagonista de mim mesma, mesmo que fosse tarde demais. O tempo deslizava devagar naquela casa antiga, onde os móveis guardavam o cheiro de histórias esquecidas e o vento sussurrava segredos pelas frestas das janelas. O inverno persistia, envolvendo cada cômodo numa penumbra fria que se infiltrava até nos ossos. Eu vestia meu suéter bordô, gasto pelo uso, e uma saia de lã cinza, roupas que pareciam fazer parte do silêncio ao meu redor. Cada dia era uma repetição dolorosa das horas que se amontoavam, como pilhas de fotografias desbotadas espalhadas no chão. Recolhia as roupas, limpava a cozinha, preparava o café com cuidado, mesmo que ninguém mais comesse comigo. O caminho para o mercado parecia mais longo do que antes, com o peso da solidão pesando nos ombros. Nas poucas vezes em que a porta se abria, sentia um misto de alegria e pesar ao ver os filhos que voltavam, correndo contra o relógio de suas próprias vidas. Seus olhares eram rápidos e distantes, sem tempo para perguntas profundas. Eles aprendiam a máscara suave da conversa superficial, enquanto eu guardava no peito toda a espera silenciosa de quem já não se reconhecia. À noite, sentada na cadeira de balanço da varanda, sentia o ar frio acariciar meu rosto enrugado e me levava para momentos de lembrança. Lembrei do tempo em que as crianças eram pequenas e as risadas enchiam aquele mesmo espaço, quando o amor parecia prometer eternidade. Aquele tempo não voltaria, e na quietude gelada, a saudade se transformava em um nó apertado na garganta. Em silêncio, eu me perguntava: quantas mulheres passaram a vida inteira servindo aos outros, esquecendo de se cuidar, e hoje se sentem como sombras, invisíveis e cansadas?
Quantas noites foram gastas preparando sonhos alheios, enquanto os próprios foram deixados de lado? Mas, mesmo entre a dor e o cansaço, uma chama tímida, às vezes surgia uma memória feliz, o toque de um perfume antigo, um gesto gentil inesperado. Essas pequenas fagulhas me lembravam que, apesar de tudo, ainda havia vida em mim. Ainda havia um coração ansioso por ser ouvido, por recomeçar. O peso da invisibilidade me afundava a cada manhã daquela casa silenciosa. Vestida com um casaquinho azul claro, onde as linhas desgastadas eram testemunhas do passar do tempo, eu notava os olhares que não encontravam retorno ao cruzar a sala. O espelho no corredor já não refletia a mulher vibrante e cheia de vida que um dia fui, mas uma figura quase desbotada, esquecida até por mim mesma. As tentações para me conformar eram muitas. Aceitar que minha vida tinha sido relegada a um segundo plano, que minha presença era mais um fardo do que um presente. Os momentos de humilhação chegaram disfarçados de palavras não ditas e gestos que cortavam mais profundamente que qualquer agressão física. Naquele dia, lembro de ouvir, em silêncio, a frase que ecoou dentro de mim. Você virou apenas uma obrigação para eles. Me coloquei a pensar no que tantas mulheres sentem, a amarga sensação de dever cumprido e, ainda assim, o vazio do reconhecimento nunca alcançado. Quantas se afundam em ciclos de serviço e entrega, enquanto seus sonhos se perdem nas sombras do esquecimento? Essa é uma prisão silenciosa, uma dor invisível que, por vezes, se disfarça em resignação. Mas, em meio a essa escuridão, brotavam pequenas gotas de esperança. Uma flor que relembra as mãos que a plantaram, uma música antiga que revive memórias de riso, uma carta amarrotada guardada no fundo da gaveta. Esses instantes, mesmo breves, acendiam um impulso dentro de mim, o desejo de não me perder por completo. Comecei a entender que a vida, apesar dos golpes e das ausências, ainda me convidava para um recomeço. E que essa nova fase, embora cheia de sombras, podia ser também um espaço para reencontrar a mim mesma. No começo da primavera, algo mudou dentro de mim. Uma semente de coragem que se recusava a ser esmagada pelo peso do passado e da indiferença. Eu vestia uma blusa lilás de tecido leve, aquela que ganhei em um aniversário anos atrás, e a sensação do tecido suave sobre a pele parecia falar. Ainda há beleza, ainda há vida aqui. A dor, a humilhação, todas as feridas das décadas não desapareceram de repente, mas comecei a encará-las como parte da minha história, não como a sentença do meu futuro. Com um empurrão discreto, mas firme, comecei a retomar pequenas rédeas. Arrumei os armários, plantei flores no quintal que antes estavam esquecidas e reforcei o ritual do café da manhã, aquele que se tornou meu momento de paz e autocuidado. Nas manhãs claras, sentada na varanda, comecei a meditar sobre tudo que vivi e, principalmente, sobre o que ainda queria viver. Uma nostalgia doce misturava-se à esperança vibrante. Por que não poderia ser feliz com a mulher que eu me tornava? Quantas de nós, mulheres maduras, nunca ousam se colocar em primeiro lugar? Essa virada não veio de repente, tampouco foi mágica. Foi feita de escolha diária, de pequenas rebeldias contra o silêncio imposto. Foi aprender a dizer não, quando antes só sabia dizer sim. Foi reconhecer que minha voz importa, meus desejos contam, minha presença tem valor. Comecei a me permitir sonhos novos, mesmo que pequenos. Descobri que não é tarde para reinventar a alegria, para buscar companhias que acolham e levantar um brinde à minha própria vida. Cada passo foi uma conquista silenciosa, quase invisível para os outros, mas monumental para mim. Posso ir para o bloco 5, onde aprofundamos como essa libertação aumenta, trazendo mais demonstrações de coragem, reinvenção e momentos de conexão com outras mulheres? Quer que eu siga? Bloco 5. O verão chegou com seu calor intenso, iluminando não só as ruas floridas de nossa cidade, mas também a alma que eu estava reconstruindo.
Eu vestia um vestido amarelo claro, fresco e alegre que havia comprado para um passeio com as amigas. Uma pequena celebração da vida, mesmo em meio às dores ainda presentes. Passei a frequentar um grupo de mulheres na igreja local. Um espaço de troca que me trouxe de volta a sensação de pertencimento. Lá, entre conversas sinceras, risos e lágrimas compartilhadas, soube que não estava sozinha. Muitas de nós carregavam histórias parecidas e juntas começamos a costurar redes invisíveis de apoio e força. Nas tardes quentes, sentávamos em rodas no quintal, tomando chá gelado e trocando sonhos esquecidos, saudades remendadas e planos incertos. Aquelas mulheres, com seus cabelos grisalhos e olhares firmes, foram meu espelho, mostrando que a maturidade é uma etapa de poder, sabedoria e renovação. No meio da luta diária, encontrei também pequenos prazeres. Aprender a usar o celular para videochamadas, cuidar do jardim com amor e atenção, voltar a escrever cartas para meus filhos, mesmo sabendo que as palavras demorariam a ser respondidas. Mesmo enfrentando olhares desconfiados, aprendi a me impor com gentileza e firmeza. Aquele corpo marcado pelo tempo, com mãos calejadas e sorridente, era agora minha fortaleza e minha bandeira. Em cada passo, sentia que estava mais próxima da mulher que um dia sonhei ser plena, livre e dona do próprio destino. E esse reencontro me trouxe um brilho novo aos olhos, um sopro de vida capaz de acender noites inteiras de esperança. O outono chegou silencioso, com folhas secas espalhadas pela calçada e aquele cheiro de terra molhada que sempre mexeu comigo. A pele mais marcada, os cabelos já totalmente prateados e olhos que brilham com a experiência de tantas estações. Naquele momento, enquanto olhava para meu reflexo na janela, compreendi que não era apenas o tempo que havia passado, mas que eu havia mudado por dentro. O que antes me aprisionava, a dor, as lembranças amargas, as cobranças internas, começou a se dissolver, transformando-se em combustível para uma escolha maior. A de me libertar. Vestida naquele suéter bege antigo, senti o peso do passado levantar, mostrando que eu podia ser mais que a soma das minhas mágoas. Decidi então que não viveria mais pelo que os outros esperavam, nem pelas sombras que me atormentavam. Em vez disso, escolhi olhar para frente, celebrar minhas conquistas e me permitir ser plena, mesmo que isso significasse recomeçar de maneiras inesperadas. Foi uma decisão silenciosa, feita de gestos pequenos mas constantes. Aprender a dizer não, sem culpa. Desperdiçar menos energia em pensamentos ruins. Investir em amizades sinceras. Descobrir novos hobbies que acendessem minha alma. Eu me tornei minha maior aliada. Naquele outono, quando as primeiras folhas amarelas caiu pelo chão, desencadeou-se em mim uma primavera eterna, feita de flores que não morrem. As flores da esperança, da coragem e do amor próprio. A primavera veio como um renascimento suave, cheio de promessas e fragrâncias novas. Vestia um vestido leve, azul celeste, com flores bordadas, que simbolizava o frescor e a renovação que brotavam dentro de mim. A casa, iluminada pelo sol da manhã, parecia refletir a luz que finalmente eu deixava entrar. Cada passo que dava, fora das sombras do passado, era uma vitória silenciosa, celebrada somente por mim, mas cheia de significado. Voltei a cuidar da minha saúde. Caminhadas ao nascer do sol, rotinas simples de autocuidado, alimentando não só o corpo, mas a alma. Rede de apoio? Eu criei a minha. Encontrei amigas na vizinhança, mulheres que compartilhavam vivências e sonhos. Entre trocas de receitas, cafés na varanda e histórias contadas sob as estrelas, a vida ganhou cor e movimento outra vez. Nas tardes de domingo, sentava no banco de madeira do jardim e pensava nas palavras que outrora pareceram distantes. A vida é um eterno recomeço. Aguçei minha curiosidade, reabri livros guardados, matriculei-me em oficinas de artesanato. Fiz da minha idade um palco para a arte de reinventar-se. E mais importante, aprendi a me ouvir, a honrar meu silêncio e meus sentimentos. Deixei que a voz interna guiasse os dias, construindo uma narrativa nova,
feita de respeito e amor próprio. Foi a hora de mostrar ao mundo, mas, sobretudo, a mim mesma, que nunca é tarde para ser feliz, que a vida pode florescer, mesmo depois dos maiores desafios. O verão chegou, trazendo consigo a luz dourada que aqueceu cada canto do meu coração. Caminhei descalça no gramado fresco, sentindo a grama molhada beijar meus pés, enquanto uma brisa suave balançava as folhas das árvores, anunciando que o ciclo da vida nunca se encerra, apenas se transforma. Vesti meu vestido branco favorito, com detalhes em renda, símbolo da pureza da nova fase que eu abraçava. Olhei para o céu aberto, profundo e vasto, e percebi que a verdadeira libertação mora em aceitar quem somos, com todas as cicatrizes e vitórias acumuladas. Naquele instante, entendi que minha história não era mais feita de ausências e dores, mas sim de esperança renovada e fé no amanhã. Eu havia me libertado do passado que me prendia e transformado a dor em força, em luz que pulsa, suave e poderosa. Para todas as mulheres que me acompanham, deixo o meu convite sincero. Abracem sua própria história, com todas as suas cores, porque é só assim que o coração volta a sorrir e a vida encontra sentido além da dor. A cada dia é possível abrir uma nova janela, deixar o sol entrar e florescer. Não importa a idade, o peso das lembranças ou o que já foi perdido, o que vale mesmo é a coragem de recomeçar e a beleza de continuar. Ao chegar ao fim desta jornada, quero que você lembre de uma coisa essencial. A vida pode nos colocar diante das maiores dificuldades, mas é dentro de nós que reside a força para superar cada uma delas. Superar o passado não significa esquecer, mas sim aprender a transformar a dor em uma luz que guia nossos passos. A verdadeira liberdade nasce quando escolhemos nos amar, nos respeitar e caminhar em direção ao futuro, mesmo diante do desconhecido. Essa história é um convite para todas as mulheres que, como eu, já enfrentaram o silêncio da invisibilidade, a dor do reconhecimento tardio e o desafio de se reinventar. Nunca é tarde para ser protagonista da própria vida. Nunca é tarde para florescer de novo, com mais sabedoria, coragem e amor próprio. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber mais relatos reais de superação e inspiração. Deixe seu like para fortalecer essa mensagem e compartilhe com quem precisa acreditar que a força de uma mulher não tem limites. Comente sua experiência, sua força, seu recomeço, porque juntas somos mais poderosas e resilientes.